sou a Aline Calai, esse é o meu, o seu, o nosso Cine Girls. Eu estou aqui com minha companheira, senhora... Hoje eu não errei. Hoje a gente acertou. Hoje eu não descasei a Jessie, senhora Jessie Lodge. Hello, hello, Jessie Lodge. Hello, hello, gente, tudo bem? Estamos em vídeo, estreando o nosso podcast Ai, Cine Girls em alto estilo. Não, a gente tá muito chique, né? A gente tá muito Que é chique. isso? A gente tá mais chique ainda, porque a gente não tá sozinha. Não, Claro mas que não, por isso eu falei em alto estilo. E aí hoje eu já vou chamar a minha amiga Chama aí. coach do cinema aqui. Então, quem é? Karina! Seja bem-vinda, Karina! Obrigada, oi pessoal. Dona Karina Melo, senhora ou senhorita? Porque eu vivo descasando a Jessie, né? Senhorita Karina Melo Vieira. A senhora conta pra gente essa história de amiga cult. O que é isso? É o apelido que eu ganhei dos meus amigos, porque a Karina é aquela pessoa que, se você não sabe o que fazer ou você quer um programa diferentão, fala com ela. Então, Ai, que eu demais. acabo chamando o pessoal para programações, festivais, a gente divide muita informação e aí esse apelido pegou e ficou. Ai, que legal. Nossa, a gente quer ser sua amiga cult também, Ah, né? com certeza. assim? A gente já vai deixar aqui aberto para os próximos, né? Porque a gente já tem uma lista grande de A filmes. gente nem apresentou nem o filme, apresentamos o tema ainda, é. mas eu quero ouvir um pouquinho da Karina primeiro. Conta pra gente, Karina, quem é você, o que você faz, quantos anos você tem, a sua história com cinema, conta pra gente. Bom, eu sou uma cinéfila de carteirinha desde a infância. Ai, que O delícia. primeiro filme que eu vi foi uma animação, foi Branca de Neve. Adoro. E Esse é o primeiro filme que você viu na sua vida. Foi, eu lembro até hoje. Inclusive, bem no centro de Floripa, ali onde tem a Praça 15, tinha os cinemas. E foi num daqueles cinemas históricos que eu assisti essa animação do Walt Disney. E foi bem marcante pra mim. A gente nunca falou sobre o primeiro filme que você viu na sua... Qual foi seu? Gente, eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Eu vou resgatar aí na minha memória para ver se eu consigo lembrar. Mas provavelmente foi uma animação também. Uma animação? É, provavelmente. Princesa Xuxa contra o Baixo Astral. Não. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Uau! Eu tenho quase certeza que foi uma animação da Disney também, porque eu sou fã, então vamos lá. Eu passo umas vergonhas. Mas vamos lá, Karina, conta pra gente. Bom, gente, eu sou bacharel em Direito, trabalho no Consulado da Suíça de Florianópolis. Gente, ela é muito chique. Ela é cult, né, gente? Ela é cult, culta também. muito chique. Eu sou voluntária em algumas associações, algumas ONGs, e há alguns anos atrás eu participei da Casa Lá Semente Viva, tendo uma programação para as crianças. Então, assim, a gente pegava as crianças da casa, eu reunia os amigos, alguns iam de carro, outras crianças iam com o carro da instituição, e nós íamos ao cinema. Então, foram diversos filmes que a gente conseguiu levar as crianças. Claro que não é só assistir o filme, mas sim também ter toda aquela experiência com combo de pipoca. Depois você sai, come um fast food. As nutricionistas vão me odiar agora, mas é a verdade. Mas às vezes é bom, né? E o cinema é uma experiência de entretenimento. E a Não, comida afetiva do cinema é a pipoca e é a junk food, né? Vamos Não, e combinar, a gente né? eu acho que a gente tá falando aqui de crianças que possivelmente não teriam, né, essa possibilidade, essa oportunidade. Então, pô, é um trabalho muito bacana. É mais difícil, né? Alguns cinemas a gente conseguia em parceria, conseguia os ingressos, né, para todos, tanto para os adultos, acompanhantes, para as crianças. E aí eu acabava pedindo mesmo, conversando com alguns amigos em potencial que faziam as doações em dinheiro para a gente poder fazer essa questão do combo de pipoca, da própria alimentação pós o evento, gasolina quando precisasse, enfim, tem que pensar em toda essa logística, né? E era muitas crianças estavam indo no cinema pela primeira vez. Algumas, assim, tipo, porque tinha crianças de todas as faixas etárias. Então, a gente tinha criança pequenininha, já aconteceu com criança de 3 aninhos, e adolescentes de 12, 14 anos, né? Então, é uma experiência muito rica. Até para quem estava participando, organizando o evento, né? Porque alguns nunca tiveram esse tipo de contato. Então, eu acho que é uma troca muito bonita, sabe? Nossa, demais, Que deve ser uma legal. experiência sensacional. Ô, Karina, não sei se isso é uma pergunta que se faça. Que ano que você nasceu? 1983. É da nossa Ai, geração, da nossa né, queridos? Dos geração. anos 80. Aí eu já sei pra onde você vai falar A agora. Jessie é de 84, eu sou de 85, então agora a gente vai apresentar o nosso tema de hoje, senhora Jessie Lodge. Tcharam!
Filmes dos anos 80! Depois de 3 episódios falando só de filmes dos anos 90, a gente vai pro nosso primeiro episódio do filmes dos anos 80, porque a gente não sabe se não vai render um segundo, um terceiro, um 85º. Então a gente vai nessa onda, né? Eu acho que vai render muitos, porque Eu também são acho. muitos filmes bons nos anos 80. A gente tem uma lista enorme aqui. É, e que com a gente certeza nunca não vai termina a conseguir. lista, né? Não vai, A com gente certeza. nunca conseguiu terminar uma É. lista, na verdade. Mas também não é nem esse o objetivo, né? Não. O objetivo é a gente se divertir aqui um pouquinho em cima desses filmes dos anos 80 e dar dica para as pessoas que não assistiram, para as mais novas, É. para as mais velhas também que não viram, né? Então, eu vou começar aqui perguntando, porque assim, são 2 perguntas diferentes, tá? Porque geralmente a gente começa falando do nosso preferido, mas vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. Jessie, não, vamos começar pela Karina. Vamos começar pela Karina, que é a nossa convidada. Karina, qual é o seu filme preferido dos anos 80? Top Gun. Top Gun. Por quê? Eu acho que, apesar da trilha sonora, apesar de ser um filme com belíssima fotografia, eu preciso dizer que a Charlotte é meu personagem favorito do filme, porque ela era uma cientista, ela estava trabalhando para o governo dos Estados Unidos e estava acima, inclusive, do próprio personagem Peter do Tom Cruise. Então, e inclusive é o nome da minha gata. Então, a Charlotte, para mim, é muito especial. Adoro! Adoro quem homenageia personagens do cinema com o nome do seu pet. Gente, é muito legal isso. E claro, né, Top Gun é um filme marcante, né? Muito, nossa. A gente não vai falar do filme desse ano, mas, né, teve uma estreia agora de Top Gun. O Top Gun é isso, a gente voltou a falar. Claro, é um filme, eu concordo que o Top Gun é um clássico. É um clássico. Não tem como, mas ele é um filme que ele voltou agora, recentemente, por causa do revival, né? Do Maverick. É uma Não continuação, revival, na um- verdade, né? É uma continuação, porque Na mostra... verdade, eu acho que ele entra nessa onda de celebração aos filmes dos anos 80, dos isso. anos 90. É mais isso, né? Mas fala o que você achou da continuação, Karina. Eu particularmente adorei, né? Os efeitos especiais é nítido quanto evoluíram, né? Quanto esse mercado evoluiu. A trilha sonora é maravilhosa, eu adoro. Então, eu sou suspeita para falar. É muito lindo. E A em gente falou disso relação semana passada, né? à nova versão, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a utilização de inteligência artificial para o Val Kilmer, né? Que nós sabemos que ele enfrentou um câncer na garganta, então ele não pode mais comunicar como antes. E isso para mim ficou muito marcante, foi bem emocionante no filme para mim, especialmente. Então, eu acho que desculpa o spoiler, mas assistam. É. A gente fala, a Jess tá sempre cuidando pra Do gente, não dar, spoiler. pra gente não dar spoiler. Só que- Mas esse filme é de maio, então também esse não é mais Só spoiler, que esse mês né? de maio, né? Até tudo bem. Mas às vezes a Jess fica me podando quando eu dou spoiler de filme de 1950. E eu, gente, mas o filme estreou há 70 anos. É, Gente. mas tem muita gente que não conhece, né? Não, mas Não, esse mas daí, é beleza. legal, De né? maio também pode dar spoiler. Pode mas dar é... spoiler, Ele né? ficou alguns meses também nos cinemas, né? Vamos lá. Ficou. Então. Que, na minha opinião, é o filme do ano. Eu sei que ele não vai ser indicado ao melhor filme do Oscar, porque Melhor o filme, estilo não. de filme ele não vai ser indicado, mas em algumas categorias ele vai concorrer. A gente vai, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os nossos lançamentos. sobre o filme do ano. O meu, com certeza, não é Top Gun, eu gostei muito, mas eu sou bem polêmica, na minha opinião, de filme do ano, que é o Elvis. Ai, maravilhoso. Ah, e você gostou? Ó, vamos Aí, ó, abrir esse parênteses aqui. Vamos abrir esse A parênteses. gente faz Porque um quando eu adendo falo que aqui. pra mim esse é o melhor filme do ano, as pessoas ficam tipo, hã? Pra mim é o melhor filme do ano. Gente, é um filme super denso. Eu acho que principalmente quem é do direito ou tem um pouquinho de ligação nessa área vai ver o papel do empresário na vida do artista. Então, as negociações que foram feitas, financeiramente falando, o Elvis foi rico, milionário, famoso. Foi, mas poderia ter sido muito mais se tivesse sido um acordo justo entre ambas as partes. Então, assim, a fotografia do filme é lindíssima. Nossa, montagem, assim, né? figurino, Eu amo a montagem. figurino. O que mais me chamou a atenção foi a atuação dele no filme. A sim. atuação do ator, o jeito como ele incorporou o personagem, né? A pessoa do Elvis ali. Eu E acho outra, que foi que... e a maneira de interpretar do Tom Hanks. Vamos Também, lá. Porque tu também. olha assim, tipo... Tem gente que olhou e, tipo... Mas é o Tom Hanks? É. As pessoas não... Tipo, era alguém
similar, era alguém conhecido, mas não sabia muito bem quem era. Então, eu acho isso é muito que interessante, Maquiagem, né? A maquiagem o desse Tom filme Han- é que foi muito marcante. O Tom Hanks, ele chegou num ponto numa carreira dele que ele não, eu acho que ele não surpreende mais pela atuação, e eu tô falando isso muito positivamente, tá? Porque ele é, com certeza, um dos maiores atores de todos os tempos. Então, tudo que ele faz, hoje em dia, é absolutamente linear, assim. Você vai olhar, cara, não tem, o Tom Hanks não erra, sabe? E eu digo isso assim porque, pra mim, gente, o Austin Butler, ele tá sensacional. Ele sempre foi um ator, assim, sei lá, ele fez coisas muito adolescentes, umas coisas muito rasas, umas coisas... E aí ele entrou no Era Uma Vez em Hollywood, você já fica de olho nele, né? Quem é esse moço? E aí, de repente, ele veio com esse Elvis. Nossa, gente. ele arrasou. Pra mim, olha... Mas o que eu acho mais legal de tudo nesse filme é o quanto esse filme é uma celebração à arte. Pra mim, é tudo. É uma celebração à carreira dele, né? Mas a arte em geral, o Não quanto sei, a a arte... entidade Elvis, vamos dizer assim, né? Mas, amiga, eu acho que é muito assim, ó. Sim, obviamente, né? Claro. Mas, pra mim, a celebração à arte, que eu digo, é o quanto a arte era essencial na vida dele. O quanto ele, quando ele subia num palco, aquilo dava vida. Ele ganhava vida no palco. Na verdade, eu acho que ele só se sentia vivo ali. É, Né? Que foi o que o que o filme pode ser um retratou pra problema, gente, né? né? O que pode ser um problema. Mas, Mas pra mim, era o por filme aí. é uma celebração à arte do início ao fim, assim. Eu acho sensacional. Mas vamos voltar lá no Top Gun. Não era esse. Não, vamos voltar pro nosso tema Top Gun. Mas o tema de hoje são filmes dos anos 80. É. E aí eu quero saber qual que é o seu filme preferido, Jess, dos então. anos 80. Eu tenho 3, né? Porque é uma trilogia, que é De Volta para o Futuro. Não que eu não goste do Top Gun, é um dos meus favoritos também, tá no meu top 5, mas, gente, De Volta para o Futuro, ele marcou muito os anos 80, né? Foi um dos primeiros filmes que eu assisti com o meu pai, que me fez amar cinema, né? Eu já falei isso aqui no podcast em alguns outros momentos. E assim, o filme 1 e o 2, eu acho que eu não sei qual é o meu favorito. Mas eu, assim, toda vez que tá passando, eu assisto. Eu já parei para assistir nos streamings, muitas vezes. Eu gosto de assistir filme repetido, porque cada vez que você assiste, por mais que você já tenha assistido várias vezes, você consegue pegar uma coisa nova. E pelo fato dele ter aquela questão da inovação, né? A gente teve aí recentemente o aniversário dele, que foi comemorado, e a gente fez uma comparação do tudo que ele previu que ia acontecer e o que aconteceu de verdade, né? É muito legal, é sensacional. Fora que a atuação dele no filme, assim, não era pra ser, né, o ator. Não era pra ser ele, né? O Marty. Ai, gente, me sério? fugiu o nome agora dele. Gente, não, Michael J. Fox? Michael J. Fox. Não era pra ser ele. Chegaram a gravar várias cenas com outro ator. Depois trocou, eu não sei que rolo que deu ali no negócio, que trocou o ator e o Michael J. Fox Olha, eu assumiu. não sabia Nossa, disso. mas ele é a cara do filme, né? Ele não E tem... Christopher Lloyd, né? Maravilhoso, Com né? certeza, Sensacional. né? Com certeza. Então, pra mim, é o meu favorito dos anos 80. É a trilogia De Volta para o Futuro. Trilogia De Volta para o Futuro. O meu filme favorito dos anos 80, eu fui assistir ele pela primeira vez em 2007, gente. E ele não é o meu filme favorito dos anos 80, ele é o meu filme favorito da vida, que é O Clube dos Cinco, do John Hughes. Filme de 85, Emílio Esteves. O Emílio Esteves também tem a cara do É De bem Volta parecido, para o Futuro, eu né? achava- Ele podia estar no De Volta para o Futuro. Podia. Mas Emílio Esteves, Molly Ringwald, gente, assim, ó, Anthony Michael Hall, novinho, uma gracinha, gente, um nerdzinho. Gente, assim, esse filme pra mim, ele... Depois até a gente colocou na pauta aqui de falar um pouquinho do John Hughes e da trajetória dele, especialmente nos anos 80. Porque ele dirigiu filmes épicos nos Porque anos ele 80. dirigiu Filmes marcantes, né? Muito marcantes nos anos 80. Muito marcantes mesmo. Quando a gente fala de Curtindo a Vida Doidado, gente, quem nunca, né? Quem nunca? É um clássico. Curtindo É a um vida- clássico dos anos 80. Não, Curtindo a Vida Doidadão, e assim como muitos outros. Então, eu até coloquei aqui, a gente colocou na pauta pra falar um pouquinho, especialmente da carreira do John Hughes ali no final. Mas, se der tempo, Se der tempo. Não, vai dar tempo. A gente vai falar desses filmes não aí. vai pra lista 2, né? É. Mas o meu filme favorito dos anos 80 é O Clube dos Cinco, justamente por isso, porque, né, eu sempre, quem acompanha o podcast sabe que eu tenho essa pegada muito emocional com os filmes, assim,
E eu acho que o Clube dos Cinco, ele é um filme que ele é muito feito para te tocar. Assim, ele não tem como não te tocar. E o John Hughes, ele tinha isso numa época em que os adolescentes, eles eram representados de uma forma tão simples e tão rasa no cinema. Os personagens dele traziam camadas, sabe? Eles tinham camadas. E o Clube dos Cinco, ele é muito lindo, porque a história são 5 adolescentes. Ele é um filme bem profundo, né? O Clube dos Cinco. O John Hughes, na verdade, ele trazia temas mais profundos. Quando você para e analisa bem, você vê que ele trazia temas um pouquinho mais profundos ali. Não era só o adolescente vai pra escola, se apaixona, sabe? Era outra... E o Clube dos Cinco é isso. São 5 adolescentes que eles estão num sábado na detenção, na biblioteca. E eles têm que se aturar, porque eles são de tribos diferentes. Personalidades completamente diferentes. Personalidades completamente Eles se diferentes. odeiam, no caso, né? Porque são das turminhas ali, das patotas, vamos dizer Eles assim, deveriam ali fazer da bullying uns escola. com os outros. Provavelmente. Na época que não existia esse fazia. termo. Porque Faziam. tinha a Patricinha, tinha o atleta, o nerd, a esquisitona. Então, são 5 personalidades bem diferentes. E aí, eles começam a perceber o que no começo, eles estão ali vendo o que eles têm de diferente, mas depois eles começam a perceber o que eles têm em comum, na verdade, né? E o final do filme, eu não vou dar spoiler, mas assim, não é nada do que você Pode espera. dar um spoiler de 1985, a gente falou. Não, senão o pessoal não vai assistir. Não, e até porque o filme assim, ele não é um filme que você tá esperando um desfecho, né? Porque ele é um sábado de manhã, é isso, né? Então, tu não espera um desfecho, mas tu espera que no final todo mundo vai se abraçar e vai virar super amigo e que na segunda-feira vai estar todo mundo junto no colégio. E todo mundo segue a sua vida, porque é assim que as coisas são, né? Então, gente, pra mim ele é assim... Eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês sobre esse filme, daí você vai achar engraçado. Você falou que assistiu ele em 2007, né? Eu conheci esse filme por causa da trilha sonora dele, porque ele ele é citado na Escolha Perfeita. A Escolha Perfeita, que é um filme atual, né? Teve algumas... É um filme legalzinho, beleza. É filme de teenager, assim, né? Filme teen. Eles falam do filme por causa da música. Então, eu fui assistir o filme por causa da música. Eu não sabia que esse filme... Eu sabia que esse filme existia, mas eu não tinha assistido ele. Aí, quando eu vi a Escolha Perfeita, que citou o filme, eu falei... Que o cara falou, não, é um clássico dos anos 80. Caraca, eu tenho que assistir esse filme. Eu desliguei lá e fui procurar o Clube dos Cinco e assisti o Clube... Eu não tinha visto ele inteiro ainda. Eu tinha pego alguns pedaços ali na sessão da tarde e foi só, entendeu? E olha que loucura. Gente... E eu me apaixonei pelo filme também. Não, esse filme é a primeira vez que eu assisti. Eu sabia da existência dele, né? Eu sabia da existência, eu amava, tipo, a vibe dele. E aí eu sempre assistia, tipo, trechos, assim, que estavam passando, né? Na sessão da tarde, blá, blá, blá. E aí o dia que eu resolvi. Aí eu assisti A Garota de Rosa Choque, que eu também não tinha assistido inteiro. Um dia tava passando no Telecine, eu falei, eu vou assistir. E A Garota de Rosa Choque não foi o John Hughes que dirigiu, mas ele é o roteirista, né? E eu falei, gente, esse filme, que coisa mais... Que obra mais linda, que coisa mais fofa, Garota de Rosa Choque. E aí eu fui atrás de ver a obra toda do John Hughes, e aí comecei a assistir. Na verdade, e a era pra Molly falar tá disso em no vários final. filmes dele, né? Hã? A Molly tá A em Molly vários filmes Ringwald dele. é a musa, né? Do John Hughes. E ela é muito uma musa dos anos 80 também, né? Tipo, porque ela não é uma musa, mas ela não é aquela, vamos dizer, beleza maravilhosa, mas ela era uma das melhores atrizes ali que interpretavam esse tipo de filme naquela época. Ela né? era a Cada queridinha. diretor tem a sua musa, A na namoradinha Dos Estados Unidos, da vamos América, dizer assim, assim, digamos, né, na época. É. Ela é uma graça, assim, e é realmente uma pena que ela não tenha, né, virado uma super atrizona, não tem, é uma pena, mas potencial tinha, né. Esses são os nossos filmes preferidos dos anos 80. Agora, eu quero saber, vou começar pela Karina. Na sua opinião, Karina, qual que é o filme... Assim, ó, quando você pensa, o clássico dos anos 80, qual que é? Eu descobri esse filme essa semana. Foi indicação de um amigo e eu falei assim, nossa, mas que filme é esse? Fui pesquisar e tal, descobri que tem aí no streaming, assisti e adorei. Que é o Harry and Sally. Então, de 1989, quase ali, década de 90. Um filme com a Meg Ryan, né? Isso mesmo, ela 89. bem novinha no filme. Mas o conteúdo do filme é essa questão de relacionamentos e a linha tênue da amizade, do amor e esse entrelaçamento
é muito legal porque dá para trazer agora para 2022. Então, assim, foi um homem que indicou, eu acho que isso é bem legal também, né? E você assistir, é o filme que eu acho que se eu assistir de novo agora, uma segunda, terceira vez, eu vou pegar insights que eu não tinha visto antes. E assim, me marcou muito pelo conteúdo, porque é um filme que dá pra gente discutir hoje sobre ele, sobre essa questão de relacionamentos, limites e tudo mais. Eu achei bárbaro, não conheci o filme e, tipo, assisti agora, há poucos dias. Eu acho esse filme muito legal também, como tu falou. Ele tem. E ele traz muitas camadas, né? Ele é uma coisa. Não é tipo assim, a história do Harry. E tem muitas camadas, tem muitas camadas. É sensacional. E ele tem uma cena muito clássica, que é o orgasmo fake dela no restaurante. Gente, É o máximo. Essa Ele é cena engraçado. é tudo. Ela tem ela finge um orgasmo no restaurante pra provar pra ele como as mulheres podem fingir um orgasmo de forma muito fácil. Não, essa cena é demais, assim. Mas pra ti, ele é o filme mais clássico dos anos 80? Quando tu pensa em filme dos anos 80, é esse? Não dá pra dizer um só, gente, porque a minha lista é bem extensa e eu confesso que tem vários filmes bem diferentões. Então, por exemplo, um clássico dos anos 80, outro clássico, Blade Runner. Blade Runner. Mas Né, com trilha essa sonora tua de escolha Evangelhos. me surpreendeu. Eu Você fui falar que bem foi, surpresa eu também. fiquei surpresa, assim. Eu falei, não, ela vai vir com alguma coisa... Não, Harrison Flick. Ui, me surpreendeu, assim. Sério? Não esperava. Eu também fiquei bem surpresa, porque pra mim, assim, ele é um filme... é um filme da Linda Cult. Uma comédia romântica, né? É um filme cult, né? E eu acho que ele é muito mais que uma comédia romântica, como a Você Karina tá falando falou. com a amiga cult, É, né? que ele traz um assunto sério, vamos dizer assim, Sim. né? E atual, né? Como você comentou. Mas, atual. pra mim, eu não conseguiria colocar ele, sei lá, nos maiores clássicos da década. Não conseguiria colocar. Agora eu tô muito surpresa com uma coisa. Gente, isso só podia acontecer no nosso primeiro episódio ao vivo, que a gente finalmente concordou em O alguma mesmo coisa. filme, porque a gente nunca concorda, né? Nós Sério? estamos há, sei lá, 27 ou 28 episódios. A gente eu tenho nunca que já concorda. perdi a conta aqui, mas a gente nunca concorda com o filme mesmo. A gente nunca Dessa concorda. vez a gente E dessa concordou. vez a gente concordou. Eu confesso que eu fiquei na dúvida entre esse filme e o Iluminado. Uhum. Porque eu também acho que o Iluminado tem um peso muito forte Também, nos marcante. anos 80. E aí eu colocaria aí também o Blade Runner e o Top Gun. Os dois, como os maiores clássicos. Mas eu pensei, eu falei, esse filme ou o Iluminado? Esse filme ou o Iluminado? E aí, E pode foi falar que a esse gente filme. escolheu. Quem O foi nosso o favorito? clássico dos anos 80 é o ET, né? ET, o Filme de extraterrestre. Spielberg, Filme né? de Spielberg. Com uma história muito doce. Maravilhoso. Uma história Não muito tem como doce. não descrever o ET como maravilhoso. Marcou época? Na minha opinião, marcou época. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti, com certeza. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Eu nasci em 84, o filme é de 86? É de 80 ET. 80, gente, perdi a data gente de fez ET. o... Esquecemos de colocar aqui. Eu não coloquei a data, porque ele não tava Não, na mas lista eu geral. Vai acho lá. que Eu acho que é de 82. 82. Já tinha nascido e tal, mas eu fui ver ele, obviamente, ali quando eu já tinha uns 10 anos mais ou menos, que foi nos anos 90, mas pra mim é o... Eu assisti o ET pela primeira vez, eu era muito criança. Não lembro exatamente que idade que eu tinha. Eu era muito criança. Mas pra mim, ele, no final das contas, acabou sendo, pra mim, acho que ele é o maior filme dos anos 80, assim. Ele é... E um filme de Spielberg, né? Então, Spielberg nessa época, né? Eu não sei em termos de bilheteria se ele é o maior, mas é claro, ele foi um dos mais É o notáveis, que mais com marcou, certeza. né? Pra mim, ele é o mais clássico. Você gosta de ET, Karina? Ah, Não! Pode falar, não tem problema. Pode falar. aqui não gente, eu tem sou diferentona. Pra mim, você fala em clássico dos anos 80, eu vou te trazer diversos filmes de terror, porque é o que marcaram a época pra mim. Eu gosto do Poltergeist? gênero Poltergeist. Se a gente for pensar em filmes de vampiros, The Lost Boys, né, Os Garotos Perdidos, que é um clássico, trilha sonora muito boa. A gente pode também falar de... Daí a gente vai falar do quê? Cemitério Maldito. O que mais que a gente vai falar? Gente, mas Cemitério Maldito Iluminado. ET e tal. Daí você já vai chegar daqui a pouco no Gremlins, que eu tô vendo aqui também, que tá na lista. Mas assim, Também gosto. a pergunta é, você não gosta de ET? Ou é indiferente Não, ET eu para Acho que é um você? filme Sessão da Tarde, entendeu? Não é um filme que vai prender a minha atenção.
O ET, é que o ET é isso, ele é um filme doce, ele é um filme leve, ele não tem, né, grandes pretensões, Tem né? sim um ET, gente, um extraterrestre que naquela época... voltar pra casa. Tadinho. Tem minha casa. Não, bonitinho, e bonitinho. assim, o próprio personagem ali, o bonequinho do ET, gente, ele é adorável. Ele é tão esquisito que ele fica adorável, assim, sabe? Então não tem como não amar. Ai, Jessie é muito feio. É, ele é bem feio, também acho. Ai, mas ele Mais é fofinho. esquisito, mas ele é adorável. Isso Né? que eu falo. pra Eu vocês, acho né? a Drew Barrymore mais adorável que o ET, Do que o confesso. Ai, com toda certeza. Eu não sei se esse foi o primeiro filme da carreira dela, Eu mas acho ela que foi. despontou ali, né? Eu acho que foi. Começou muito pequena no cinema, né? E Fez até várias hoje. coisas ali na época, depois Fez. teve aquele hiato que a grande maioria dos atores infantis tem, né? Uhum. Foi pras drogas, né? Voltou e virou, assim, a rainha da comédia romântica no final dos anos 90, No final né? dos Verdade. 90. Porque nos anos, enquanto ela estava adolescente, vamos dizer, que foi esse hiato que ela teve ali, ela não teve nenhum filme expressivo, mas no final Acho dos que ela anos nem fez, 90 ela foram tava- vários. Sim. Maravilhosos. Nasceu uma estrela com o Nasce. Spielberg em ET, gente. É, mas o Spielberg revela muita gente também. Revela, né? com certeza. Revela Mas muita assim, gente. é o meu filme favorito. Quer dizer, o meu clássico dos anos 80 é ET. Não tem como dizer que não, gente. Mas assim, é contestável, né? Mas Como- mas Ele não é- Quando eu vi que o nosso filme era o mesmo, Jess, Você não, acreditei. não, mas é, gente. A gente eu nunca adoro ET. Eu adoro ET. É, eu ia ter uma Não tem gracinha nem e eu, como não dizer que eu não adoro. eu assim. acho que ele é o filme da década, assim, no sentido de para mim ele é o mais expressivo. Pode ser, porque também atingia todos os públicos, né? Ele era um filme pra criança, pra adulto, ele não era um filme limitado, Ah, né? em Gremlins tipo de também público, vai. né? Gremlins também. Gente, mas é que Gremlins é muito ruim, né? Não. Gente, vamos combinar, Gremlins é Não, um eu não clássico dos gosto anos 80, também. É virou, ruim, mas é um sim. filme muito ruim, É vamos ruim, combinar, ruim. né? Meu Deus. E tá na nossa lista aqui, ó, Mas aqui na Gremlins. lista tem vários filmes que são muito ruins. Um outro que eu Vamos lá. acho... Não, Vamos lá, agora a gente vai começar a nossa gente, listinha. é porque assim, a gente também acaba botando uma coisa aqui que é muito gosto pessoal, né? Sim, Então, sim. assim, a gente não Uhum. pode dizer... quem é a gente pra dizer, porra, esse filme é uma bosta? Não, quem é a gente pra dizer, na minha opinião, esse filme é uma bosta. Porque assim, gente, de novo, a gente não está aqui fazendo um papel técnico do cinema. A gente tá falando sobre as nossas preferências, sobre o que a opiniões. gente ouve das pessoas que convivem com a gente, né? As nossas experiências de cinema. Então não é uma questão técnica, não somos especialistas, de novo, né? É. Fica claro isso. Mas eu vou falar aqui, então, eu vou citar um filme dos anos 80 que eu acho uma bosta. Eu tô rindo porque eu acho que eu sei qual que você vai falar. Não, chuta, então. A Lagoa Azul. Filme maravilhoso dos anos 80, da Sessão da Tarde, Gente, A Lagoa Azul. Um filme de... Não, quando eu fui fazer a pesquisa aqui para colocar os dados técnicos, eu falei A Lagoa Azul, 1980, disponível na Netflix. Aham. Pra quê, gente? Pra quê? Mas é a versão de 1980? Porque eu procurei e não achei. Eu achei É? a de 2016, eu acho. Não, A Lagoa Azul de 1980 tá disponível no Netflix. Mas pra quê? Se é só ligar a Globo e ele vai estar passando à Gente, tarde. ele passa pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Não é possível. Não, e aí, gente, o que mais me Brooke surpreende... Shields tem contrato com a Globo. E sabe o que é? O que mais me surpreende é que ainda passa. Ainda Isso que eu passa. acho mais bizarro, gente. E não, e tem várias questões que são abordadas no filme que, meu Deus do céu, né? Hoje em Não, Se a dia. gente for gente, trazer para os tempos atuais, é bem complexo. Esse O que filme você acha do Lagoa Azul, querida? Concorda que é um dos piores filmes dos anos 80? é uma bosta. Concordo que não é nenhum dos meus preferidos, nem chega perto. Mas marcou uma época. Mas a Revelou ela, né, enquanto atriz, modelo. O menino ela é ninguém lindíssima, falava nada, né? nem lembro o nome do rapaz, Também, mas eu também ela não sei, alguma coisa. maravilhosa. O Brian Krause. Ah, não. O Brian Krause, eu acho que ele fez o De Volta à Lagoa Azul, né? Socorro. e Só ainda teve esse. isso. Ainda teve isso, né? Jesus, vamos falar que é Christopher Atkins o nome do Ah, do ator. não, mas o quê? O Chris? Ó, quantos filmes que você ouviu? Quantos filmes ouviu que falar? ele fez, Nossa, gente? não, uma coisa. Tadinho, né? Não, é muito... Realmente é um filme muito ruim. Mas tem outro aqui que eu não gosto também. Ai, meu tá? Deus. Não, mas esse vai ser bem polêmico, tá? Ai, vamos. É igual eu dizer que não gosto de animação, sempre eu digo que não gosto de animação. Eu não e a gosto de galera, animação. gente, É não um gosto caso à de parte. animação. É um caso à parte. Eu Eu também. não gosto. Mas que é muito ruim. E aí a gente entra num outro mérito que é James Cameron, sempre com a melhor tecnologia nos seus filmes e uma história pior do que a outra. Vamos falar de Exterminador do Futuro, gente? Vamos falar? Vamos. Não, é um dos melhores filmes de ação. Nossa, gente.
A única coisa boa de Exterminador do Futuro é o Schwarzenegger. É a única coisa não, boa do Jessie. filme. Ah, não, ele é um ator muito legal, né? Vamos combinar. É a simpatia dele, né? Não, mas só simpatia mesmo, né? É só a simpatia, né? Porque o filme realmente não é uma Ele- coisa muito legal. Eu não acho o Schwarzenegger um bom ator. Ah, eu gosto dele. Eu acho ele uma pessoa muito simpática. Tá, mas aí é outra coisa, né? Pô, simpática. Mas a atuação, gente, né? Ele era um robô, né? Ele era um bicho É a lá mesma coisa se de for outro- falar de Robocop, gente. Não é? É a mesma coisa. Que tá na Mas lista efeitos também. especiais são os melhores. É um filme de ação. Você não consegue dormir nesse filme. Você vai ficar com os olhos abertos, prestando atenção em Ah, não tudo. consegue? Olha Você aí, ó. consegue? Não? Eu sou bem capaz. É? Aham. Aliás, é Não, um gente. poder que James Cameron tem. Eu vou entrar numa polêmica, a gente vai falar deles depois, mas, gente, pelo amor de Deus, os filmes deles são muito cansativos. Muito cansativos. Eu não gosto de Avatar, tá? Eu vou falar do Avatar depois, mas eu não gosto. Não Não gosto. acredito, sério. Não. Nem eu. Não Sério? Mas é aquilo que eu trago. Gente, é uma coisa que eu sempre trago do James Cameron, que é isso. Ele tem a menor. Gente, ele traz tecnologia de não sei de onde que ele descobre, que ele inventa, que o filme dele é cheio de tecnologia pra uma história bosta. A gente não vai Roteiro falar, ruim. Ele tem roteiro ruim, na a minha gente não opinião. vai falar que, sei lá, Titanic tem uma história ruim, porque tem uma história média. Mas. Não, é que Titanic é meio Wars Concourse, assim, É. né? Titanic é Titanic, mas o Titanic tem falhas graves de roteiro. Uhum. Nossa, gente, meu Deus do céu. E a melhor tecnologia. E a Eu melhor ia falar, tecnologia. olha os efeitos especiais do Efeitos Titanic. especiais. Agora, Não, Avatar, e esse gente. sim foi um filme legal dele. Esse sim. Agora, gente. Agora, Ah, e Avatar. Avatar também, por favor. Não. Só que apesar, Desculpa, Gami, mas eu do... detesto Avatar, gente. Apesar é a do polêmica Avatar. do podcast, eu detestar Avatar. Não Apesar gosto. do Titanic ser um filme assim, que ele tem uma representação histórica, digamos assim, muito maior do que o Avatar pra mim ele é um filme que marcou mais época do que o Titanic, porque ele trouxe uma tecnologia que ninguém conhecia, ele realmente mudou rumos assim, né? É, de acordo com o que tu estava falando, pra mim Avatar é muito marcante, porque foi o primeiro filme 3D que a minha irmã assistiu. Foi o primeiro filme 3D que eu assisti. E eu lembro dela ficar encantada no cinema. Não sei se vocês sabem, a minha irmã tem síndrome de Down. E Ah. ela ficou encantadíssima. Ela falava, "Ah, que lindo, as árvores, as flores." E ela ficou o tempo inteiro encantada, deslumbrada. E a gente viu o filme 3 vezes no cinema, em 3 cinemas diferentes em Floripa. No 3D. Porque tinha que assistir no No 3D, 3D. porque parecia que os negocinhos estavam caindo em você, Justamente. assim. Aham. Não, o Não, Avatar a tecnologia a gente tem que. Mas é que é dar isso, o braço ele a é um torcer. filme, pra mim, ele é um filme que mudou rumos, assim, É. sabe? Da tecnologia no cinema. Ah, sim. Só que a história eu acho muito ruim, e de novo vou dizer, achei muito justo que Guerra ao Terror ganhou o Oscar aquele ano, tá? Muito justo, porque é um filme Que ganhou o Oscar. É. Ah, sim, claro. Um filme bem melhor. muito melhor. Muito né? melhor, desculpa aí. Muito melhor. Desculpa aí, amantes de Avatar. Nós vamos falar dele depois, no próximo episódio, porque ele tá na lista Dos dos lançamentos. Mas assim, gente, diz que vai ter 3 horas e pouco. Meu Deus, já cansei só de É pensar. aquela Ai, não. velha história Não, 3 horas e pouco não. É aquela velha história que tá agora super na moda, né? Dos filmes de 160 minutos. É. Por aí. Tem um filme que tudo bem, mas tem Não, outros que- 160 ainda vai. Tem mais, né? O Avatar Ele vai ter mais? 3 horas e pouco de duração. Eu, assim, tô cansada só de pensar que a gente tem que ir. no Ah, é um cinema. filme que você pega uma sala com um sofazinho, deita, pega um combo grande de pipoca e É se que tem- delicia. É que tem filmes que você Eu não sei. fica às 3 horas ali, né? Levanto polêmica. James Cameron não é o meu diretor favorito Não, da mas nem o vida. meu. Tá longe disso. Eu sou. Bom. Qual é o seu nós não diretor vamos- favorito? Vamos lá. Vamos trazer essa agora. Vamos abrir esse parênteses. Vamos abrir esse parênteses. Agora eu vou ter que pedir uns minutos pra pensar qual que é o meu favorito, porque eu não tenho um diretor favorito. Tenho filmes favoritos, mas eu não sou fã de carteirinha de ninguém. Por exemplo, de nenhum ator em preferencial, nem nada do gênero. Sério? Sim. Gente, É um eu e a Jessie, a conjunto. gente sempre briga, né, Jessie? É. A gente queria uma opinião neutra agora. É que assim, né? Não é que eu tenha um só, mas um dos meus favoritos é o Scorsese. Não, E o da Aline é. é que eu amo Tarantino, Tarantino. sou apaixonada pelo Tarantino. Pra mim, ele é o maior Ai, gênio do gente, cinema da atualidade. E o Jessie odeia ele. Ai, Você vai me desculpar, Jess, mas eu concordo com a Ai, Aline. viu, ó? Desculpa. Vocês são muito cult. Não. Ai, o que era? Era Uma Vez em Hollywood. Filme chato pra caramba também. Foi. 3
horas. Ah, não, para. Quase dormi vamos no falar de cinema. Kill Bill. Kill Bill é um dos filmes que eu gosto dele, mas Sabe assim, que o tá Kill Bill longe é que de eu ser o menos meu. gosto dele? Sério? Eu gosto bastante. Tá longe de ser o meu, Eu o meu amo- diretor favorito. Eu amo Django Livre, pra mim é a melhor obra dele é o Django Livre. Chato. Eu acho. Maravilhoso. Desculpa, Aline, mas eu acho chato. Gente, eu tô show. Agora é essa, eu não sabia que tu achava o Django Livre chato. Não gosto muito também. É que eu não sei, eu não vejo. Não é que o Tarantino não seja um bom diretor, não é isso que eu tô falando. Não, até Não porque é. se você me dissesse Não. isso, É que ele não é o meu nóis. favorito. Ele é um ótimo diretor pro estilo de filme que ele faz. É que não é o estilo Não que é o você estilo de gosta. filme que eu gosto. É. O estilo de filme que eu gosto é o estilo do Scorsese. É um filme que te faz querer pensar qual é o final do roteiro. O Tarantino é muito. Já sei o que vai acontecer no final pra mim. Então, é essa imagem que eu tenho dos roteiros que o Tarantino dirige. Então, assim. Por isso que eu não sou uma fã, entendeu? Gente, o Tarantino, ele é muito assertivo Meu Deus no do final céu, do eu filme. achei que tu ia dizer óbvio. Eu ia pegar esse microfone e ia tacar Não, na tua óbvio cabeça. não. Ele é assertivo no final do filme. Quando você começa a ver o filme, você já sabe o que vai acontecer no final. Essa é a minha opinião sobre o Tarantino. E não é que ele não seja um bom diretor. Ele é, porque os filmes dele têm uma estética maravilhosa. Mas é estética pra mim. Ele não é um ótimo diretor de roteiro. Os roteiros dele são muito... A Aline vai passar a mão. Na minha Então, o que, opinião... que você acha de Pulp Fiction, então? Eu gosto de Pulp Fiction, mas é isso que eu tô falando. Eu não tenho surpresa no final do filme do Tarantino. Eu já sei o que vai acontecer. Você entendeu? É muito assertivo. Ah, é isso que vai acontecer no final. Então, assim, não é um filme que me prende pra chegar lá no Cães de final. Aluguel. Você adivinhou o que ia acontecer no final de Cães de Não, Aluguel? Cães de Aluguel, eu acho que... Não assistiu. Não, eu acho que eu nem assisti Cães de Aluguel. Acho que eu nem assisti. Esse podcast tá polêmico. Ah, tá polêmico! Cadê, ó? Vamos ver. Vamos continuar. Que filme do Tarantino que tá na lista aqui? Vamos começar. Não tem... Amiga, mas é Tem que o algum? Tarantino começou nos anos 90. Não, ele por começou isso. antes. Eu fiz até uma coluna sobre ele. Não, ele mas começou antes. Mas os filmes de expressividade eram nos anos 90. Cães de Aluguel, Pulp Fiction. Tá vendo? Nem tem. Scorsese é mais antigo. Não, mas É óbvio que ele é mais antigo, né? mas Polêmica! isso não quer dizer absolutamente nada. De novo, ele não é um diretor ruim. Só não é o meu favorito. Eu não Não, gosto tudo do bem. estilo dele. Só É uma isso, questão de gente. opinião. É uma questão de opinião. Ok, next. Próximo. Vai lá. Agora vamos falar de um Fala aí. filme bom. Chega de falar de filme ruim. O Iluminado. Rambo? Ah, tá. Chega de falar de filme ruim. Não, vamos falar de um filme. É que tem vários ruins aqui na lista, Gente, mas o Iluminado merece. Nossa, eu não nossa sei se tem na atenção, década de 80 mais rock. Nós temos, né? né? Rock, o Temos. primeiro Rock é de 79. Não, o segundo gente. não é, que tem aquele Eu acho ator que é o russo. último rock, se eu não me engano. Eu não botei rock na lista, vou explicar por quê. Porque eu acho que o rock mais relevante é o primeiro e é de 79. É dos anos 70. aham. Então, eu não botei rock na lista, mas eu botei Rambo, pode É de ser. Stallone. 76 o rock. 76, Aham. é. Primeiro, né? O primeiro, 76, isso, Mas desculpa. tem um segundo na década Tem de o, 80. Tem o alguns, 3 né? e o 4, que é de. O 3 é 82 e o 4 é de 85. A nossa cola aqui, porque a gente precisa colar, porque Ah, eu não vamos gosto lembrar de daquele todos que os tem anos. aquele ator russo, um loirão bem alto, que parece um Transformer. É o 4, não é? Eu não sei se é o 4 ou 3. Deixa eu ver aqui. Que é o Dolph Lundgren. Esse? Que é o Ivan ou Ivan Drago. Draco. Esse aqui. É esse mesmo. Esse é o Rock 4, que é de 1985. Mas eu acho o Rock um filme legal. Eu gosto de Rock. Eu acho o primeiro bem legal. Eu acho Eu um filme gosto de bom, todos. assim. Eu gosto do Stallone. Eu acho que ele é um ator bacana da época ali. É que eu tenho um ranço de rock. Mas a gente... Tá, Vou vamos explicar terminar de por falar de Rock. Depois a gente vai falar do Iluminado. Não, é senão a só gente não vai porque deixar dele. o Rock, ele foi considerado um filme, né, pela academia, melhor do que Taxi Driver, né? E aí eu, tipo, assim, desculpa, gente, mas é que não dá, sabe? Né? Não dá. É tipo, gente, quem isso é consciência, sabe? Não dá. Então esse é meu ranço de rock, Entendi. apenas. Mas eu Aí gosto, tirei é um todos filme da legal. lista, que eu que fiz a lista. Pra conhecer Stallone, você precisa assistir Rock, né? Por favor. E 1900 Rambo, né? E Rambo O Rambo, também. Rambo, acho classicão. Acho ruim, Classicão. acho ruim, mas marcou época. Tá na tua lista do ruim, o Rambo? Ruim, eu acho ruim. É que não é. É que é igual você com Tarantino, entendeu? Tipo, cara, não é meu tipo de filme. Tá bom, Eu gosto né? de John Hughes. Né? Eu sou fofinha. A gente vai chegar nele. Vai, vamos falar de Iluminado, então. Então, o Iluminado, aí, ó, que fofinha que eu sou, eu amo o Iluminado, também amo. gente. Como é que vai ser ruim, tá? Não, é impossível ser ruim
um filme dirigido pelo Kubrick, escrito pelo Stephen King. Tipo, gente, Não tem como ser ruim. simplesmente não Fora dá. a atuação, né? Dos atores envolvidos. Os atores envolvidos, né? Gente, meu Deus do céu. E tem uma coisa que não é só o... Meu Deus, me fugiu o nome... Gente, o nome meu Deus, a pessoa mais... Anthony Hopkins. Jack Nicholson. O Jack Jack Nicholson. Porque o E não é Hopkins só na minha ele, cabeça, tá? não sei por quê. Ele tá, obviamente, o Não, Jack ele Nicholson é está maravilhoso. sensacional nesse filme. Mas não é só ele. Eu amo a Shelley Duvall. Ah, Ela é ótima. Eu acho ela maravilhosa. Aquele carão dela. aquela cara do Nicholson que tá na capa do filme é emblemática, né, É. gente? Nossa, é é. emblemática. Pra mim, o Iluminado, por isso que eu falei, assim, que eu ficava na dúvida se eu botava o Iluminado ou o ET de maiores clássicos. Fiquei na dúvida qual dos dois que ia mesmo. Mas o Iluminado, pra mim, é com toda certeza desse mundo o melhor filme de terror de todos os tempos. O Iluminado, ele entra naquela categoria do filme cult, na minha opinião, né? Não. Porque os críticos vão dizer que é o Iluminado, que não é o ET, com certeza. Na minha opinião, entra. Eu acho ele bem universal, assim. É que o cult, na verdade, não tem uma definição. É. Né? Uma coisa Mas vira assim, cult. E ele é um filme de terror, mas não é um terror escrachado. Ele é mais psicológico. Psicológico. Tem Isso algumas cenas, ok, mas ele é muito mais psicológico. Mas é isso que faz ele ser tão bom, né? Sim. Pra mim é isso que faz um filme de terror ser bom, gente. Quando você não vê o monstro, quando você não vê a coisa, quando ela tá ali. e com Mas eu os não vejo a anos 80... produção da maquiagem, né? Porque às vezes. Porque aí, assim, ó, por exemplo, aí a Como gente os vai. anos 80 foi um berço, né, desse tipo de filme Foi. também. Os anos 80 foi o ano do filme de terror. De terror. Foi a década do filme de terror. terror. Mas ele começou com ele, né? Eu Só não que se a sei gente se for teve comparar algum... aqui o Iluminado, por exemplo, com um outro filme de terror clássico dos anos 80, que é o Poltergeist. Nossa, bem Não. diferentes, né? Bem o Iluminado diferentes. ganha de lavada, né? de Na minha lava- opinião. Não, sim, pelo amor de Deus. O Poltergeist é outra coisa que pra mim, assim, marcou época, mas é muito ruim. É. Poltergeist é A atuação dele é ruim, eu acho. Acho Sei que se a lá. pessoa gosta do tema de paranormalidade, ela vai gostar do filme. Vai ser tendenciosa. Em comparação aos dois, o Iluminado e Poltergeist. É que sabe o que eu acho, gente? Eu acho que o Iluminado não envelheceu. E o Poltergeist envelheceu. O Iluminado, você olha e você assiste, cara, ele pode ser um filme atual, ele pode ser. O Poltergeist é pela tecnologia ruim, por tudo, assim, ele envelheceu, ele não é legal. Não é um filme que ficou, assim, que pode ser passado hoje, beleza? Se não. fizesse uma versão atual de Poltergeist, vamos fazer aqui. Se Ah, fizesse não, uma mas aí versão- eu acho que ia piorar. O negócio. Não, eu acho que é melhorar. eu não Se sei, for não. pensar Eu em acho que eventos muitos especiais. Só que hoje em dia não ia dar pra fazer, porque ninguém mais assiste televisão. Como é que você Então. vai botar um fantasma na televisão? Daí Vai o botar um fantasma vai ficar no computador, pronto, Tem resolvido. dizer nas no redes iPhone, sociais. gente. Tem um fantasma no que já tem, né? Todo mundo tem um fantasma no seu iPhone, né? É. Então, na verdade, já é a nossa realidade. É. Que mais? Vamos seguir a nossa lista aqui. A gente falou de Rambo já, falou de Rock. Ai, tem um filme maravilhoso. Eu vou pular aqui esse de cima, que é um filme bem legal também, mas é A Pequena Sereia. A gente adora. A gente adora. A Pequena Sereia. Tem live action ano que vem de A Pequena Sereia. Eu sei que a Aline não é a maior fã. Me diz assim, não é a maior fã dos animações, mas da Disney. Por que você gosta, assim, dos filmes? Porque, assim, o ano passado... Não, esse ano, né, que a gente falou de Cinderela. A Cinderela, o Cinderela atual, Foi um dos filmes favoritos dela. E é um eu filme da amei Disney. Cinderela. Tá, mas eu vou explicar o porquê. Eu gostei dessa Cinderela e eu vou falar isso de novo antes que alguém venha lá no meu Instagram e me xingue mais uma vez. Porque... Esse Cinderela novo, ele é muito legal porque, pra mim, a Cinderela, ela não tá preocupada em casar. Ela tá preocupada em ser uma estilista e é um musical. E tem Desconstruiu Cinderela, muitas entendeu? canções pop que a gente ama ali no meio. O príncipe canta White Stripes, que é o príncipe que canta White Stripes. entendeu? Mas a Ah, você tá história falando com de... a Camila Cabello? que é o novo. ok. Eu Mas achei a que era o história outro de da A Disney. Pequena Sereia mostra uma mulher forte. Não. Ariel. E aí é o que eu vou te falar da Pequena Sereia. Por que eu odeio a Pequena Sereia da Disney, tá? Porque a história tá totalmente... A Pequena Sereia, a história verdadeira, né? Perfeita. Mas a história base de A Pequena Sereia. A história inspiração. escrita pelo Hans Christian Andersen é muito diferente do que a Disney colocou, tá? A menina foi lá, escolheu, tá?
História da Disney. A Cinderela. A Pequena Sereia Ariel, ela dá a voz dela em troca de pernas por causa de um cara. Gente, e o cara chega lá e ele já tem uma noiva, só que aí ele deixa a noiva e se apaixona por ela, e no final das contas ela ganha a voz dela de volta e fica com pernas e ela deixa de ser sereia, que é a essência dela ser sereia, né, gente? Só que na história real, ela não ganha o cara. Gente, o cara tem uma noiva, ele gosta da noiva dele. Mas daí não era um... A história real não, né? A história escrita pelo Hans Christian Andersen em primeiro lugar. Então, o cara tem uma noiva, o cara fica com a noiva. E o que acontece com a Ariel? A Ariel vira um anjo, porque a bruxa foi lá e fez um acordo com as irmãs dela. Eu não conhecia a história Pra verídica. ela não voltar a ser espuma do mar, porque ela ia virar espuma do mar se o cara não se apaixonasse por ela. E aí a bruxa resolve ser levemente boazinha, porque as irmãs deram o cabelo pra bruxa. E aí transforma ela num anjo. É o melhor que acontece. Porque o quê? Essa é a lição que você tem que fazer. Você não dá a tua voz em troca de perna pra ficar com o cara. Mas a gente foi criada, gente, assistindo filme da Disney. mas a gente tem que ser foi criada. iludida assistindo filme da Disney. Ó, e tá entendeu? passando Assim, ó, musical eu- em São Paulo, hein? De A eu Pequena não- Sereia. Eu não deixaria, se eu tivesse uma filha mulher, tá? Eu não Assistir? deixaria ela assistir essa versão da Disney de Pequena Sereia. Ah, Apesar de eu que adoro. é lindo demais, é muito lindo, né? A estética toda, como eles fizeram Ariel. Eu não deixaria, gente. Gente, ela dá a voz dela por causa de um cara. Porque pra mim, Gente, é uma lição do tipo esse assim- fundo é ruim quando a Não. gente vai pensar nisso. Mas o que pra mim, eu amo Gente, na Pequena Sereia é o linguado, gente. É muito ruim. É o linguado, é o que se destaca pra mim, Pequena Sereia, você entendeu? Não, amiga, mas é porque eu bonitinho. quero muito ver o que eles fizeram com a história. Live action, vai eu quero sair. muito ver o que eles fizeram com a história, porque eu acho muito grave você dar... porque, ó, na Cinderela atual ali, eles mudaram. Mudaram. Eles mudaram Eu a acho que eles história. vão mudar também no live action. Eu quero ver Já muito o que começa eles pela fizeram. personagem, né? A gente tá falando É. de uma personagem afrodescendente agora. Na época da Disney, a gente tem a Mariel, que tem cabelo vermelho. Antigamente, como é que eram elas? Totalmente padrões. Branquinhas, magrinhas, era todo um... Ou era loirinha, ou tinha o cabelinho preto, com olhos claros, como era Branca de Neve, por exemplo. E por aí a gente vai. Então, a Ariel foi uma inovação nesse sentido. Efeitos especiais, a mesma coisa. Porque, imagina, você... desenhar o fundo do mar não é tão simples quanto você desenhar um castelo, árvores. Gente, É. eu vi, assim, uns trailers, já vi umas imagens, e tá muito... O filme tá muito lindo. Eu tá acho que muito ele vai lindo. ser bem surpreendente. Só que eu realmente espero que eles mudem esse desfecho, porque você não pode ensinar as meninas de que você tem que dar o seu melhor em troca de alguma outra coisa por causa de um cara. É. Tu não pode ensinar isso. É que era outra Desculpa. cultura, né? Que a Era gente diferente. tinha nos anos 80. Era Era bem diferente. diferente. Hoje, Era diferente. as mulheres eram mais submissas aos homens naquela época, em todos os sentidos. Hoje a gente não tem mais essa submissão. Gente, Hoje a eu não gente tô tem nem- voz, Vamos né? pensar Então- numa mãe de família dos anos 80 e uma agora em 2022, É. a diferença. A mulher tem sua carreira paralelamente, Então, por aí vai. justamente é por isso que eu espero que o desfecho da história tenha mudado. Estamos falando de Disney. Eu Estamos acredito, falando- mas estamos falando de Ah, Disney. mas É o da- ilusão, né, da gente? Cinderela mudou. O da Cinderela mudou, gente. Vamos ver como é que Vamos, vai ser. vamos pensar Mas assim. eu amo o desenho de qualquer forma, assim. Eu amo o desenho, porque pra mim o que marca Eu no amo o desenho, é o eu linguado. adoro a Úrsula. Vou falar a verdade, eu adoro a Úrsula. Também. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa, gente. E a atriz, a Úrsula Ela é malvada, a- mas ela consegue o que ela quer. Ai, gente, peraí que me fugiu o nome Eu aqui. prefiro isso, entendeu? Pequena Do que... Sereia. A Do gente... que a Ariel entregando a sua voz pra bruxa. Pra ficar com cara. Melissa McCarthy, que vai fazer a Úrsula no live Ela é action, ótima. tem tudo pra ser maravilhoso, assim, entendeu? Nossa, gente. Então eu acho que a Pequena Sereia de 1985, que era o clássicozinho e tal, vai desconstruir totalmente a Eu de realmente- 2023, vai ser outro filme. Eu realmente Mas espero. eu gosto porque eu sou fã de animação, então... Eu gostava dessas animações, assim. Você assistia? Assistia e adorava. Nossa, eu lembro de adorar a Cinderela, tudo, quando eu era criança. É assim. a minha Só que princesa agora- favorita. A Cinderela? Cinderela é minha princesa Só favorita. que agora, pra mim, assim, é grave. É uma coisa que não tem que passar. É que sabe? mudou, né, gente? Mudou, a nossa cultura mudou, então... Mas E o aí filme eles tem, distorciam. o filme tem E- seu charme, E gente. tinha uma o coisa que desenho. eles distorciam as histórias, né, gente? E isso era doído, assim. É. Porque... Mas é que eu sou muito fã de contos de Reflexão, fada, né? Eu reflexão. gosto muito de contos de fada
adoro mesmo, assim. Então, eu sou Esse daí é um que você não curtiu. Não, então, o meu problema com os contos de fada da Disney é esse, porque eles distorcem a história. Eles mudavam as histórias, né? É diferente do que tá escrito lá no Do que livro. tá escrito. Do, E que, dos irmãos obviamente, Green, né? Se eu não me engano, não, a maioria das histórias, A né, maioria foram a criadas. Cinderela é dos irmãos Green, mas a Pequena Sereia, o Patinho Já é Feio, outra. é do Hans Christian Andersen. Ótimo. Vamos para o próximo filme, que é um filme que eu amo. A gente vai voltar para falar desses dois que a gente pulou aqui, mas eu quero falar sobre Um Príncipe em Nova York. Adoro. Fala, Polêmica. pode falar, então. Adoro. Adorei o filme que eles lançaram ano passado, né? Se eu não me engano, que foi o 2. Eu amo, porque ele consegue fazer vários personagens num filme só. Esse é o diferencial de Um Príncipe em Nova York. Eu acho que O Príncipe em Nova York é um filme que, ok, né? Marcou época, é um filme divertido. Ponto. Ponto. Ah, eu gosto, gente. Não. É engraçado. Eu concordo com a Aline. Quer Eu falar de assisto Locademia? toda vez que tá passando. Quer falar de tipo... Locademia de Polícia também? Não, Locademia de Polícia é pior. Mas o Príncipe em Nova York é muito legal, gente. As caras, a atuação dele, do Ed Murphy, é maravilhosa nesse Não, filme, gente, é uma. Sim, o A Ed Murphy. maquiagem daquela época pra esse filme foi muito O Ed boa. Murphy é o um próprio grande figurino, ator de né, em O si. figurino é muito Também, lindo. O figurino então. é muito lindo. A gente pode falar que o roteiro não é lá essas coisas, mas os aspectos técnicos desse filme foram muito legais, assim, sabe? Eu acho que a maquiagem, o figurino, como a gente falou, a atuação dele nos papéis dos outros ali, do cara da barbearia, Então, assim, cara, gente, eu me mato de dar risada, né? É uma comédia super clássica pra mim, dos anos 80. E eu adorei o remake deles, porque eles conseguiram puxar a história. Você assistiu o 2? Não? Tem que assistir, assistiu, cara. Karina? É bem Não. engraçado. Não, né? É bem Karina engraçado. A Karina é cult, ela não Não assistiu. Conta a história do filho dele. Não vou dar spoiler aqui, porque o filme é mais recente também. Mas vale a pena assistir o 2 se você gosta do primeiro. É um filme engraçado, na minha opinião. Não é um dos melhores, não tá na minha lista dos top 10 dos anos 80, mas eu gosto Mas bastante. marcou eu uma acho- época. Marcou uma época. E ele foi... Refeito não, né? A continuação dele, que foi o ano passado, deu bastante visualização, assim, nos streamings, sabe? Acho que foi bem surpreendente pro pessoal que não tava esperando. Eu gosto de Ed Murphy, sou bem fã. Eu. É ok, né? Tanto faz como tanto fez pra vocês, pelo jeito. É. Fica a polêmica. Vamos voltar nesse filme Vamos que a falar de gente falou. Batman? Ai, vamos. Eu ia falar de outro, mas fala de Batman. Não, vamos lá. Então fala Tá. do teu outro. Depois a gente volta Não, no Batman. eu ia falar sobre Atração Fatal. Uau, clássico. Que não podia ficar de fora dessa Gente. lista. Não, Fala, conta pra gente o que você acha, Karina, do Atração Fatal. eu adoro. Gente. Eu acho que é um filme que marcou uma época, principalmente para nós mulheres. Eu gosto de filme com mulheres fortes, decididas. Malucas. Também. Todo mundo tem um pouquinho, né? Falava de empoderamento sem saber o que era empoderamento naquela época, né? Justamente. E é impossível dizer que é um filme que não marcou a época. Marcou. Marcou a época. Eu acho que... Eu lembro quando eu assisti a primeira vez que eu pensava... Nossa! Nossa! Chocou. Aham. Totalmente chocada. Eu fico pensando se a personagem da Glenn Close, esqueci o nome da personagem, se ela é de escorpião. Que eu acho. Por que essa? Gente, porque aquela mulher, ela não admitiu ser traída e ela se vingou, né? Alex. Ser traída, Alex, ser traída não, né? Porque ela foi, na verdade, a terceira pessoa ali, né? Mas ela não admitiu que o cara não quis ela, né? Depois, e ela foi lá e... Maluco. São as complicações de triângulos amorosos, É, né? né? Mas é um filme que você... pra mim, o Atração Fatal, eu me lembro que eu assisti também bem mais tarde. Eu já era adulta quando eu assisti. nos anos 90 também. Eu já era bem adultinha, assim. Eu me lembro que me chocou demais, assim. A personalidade da Sim. Alex, assim, né? Nossa, É um filmaço, né? um Esse filmaço. tá no top 10 dos anos 80, com certeza. toda certeza. Com certeza. Com toda certeza. Michael Douglas também, né? Não tem nem o que dizer. É que o sobre a Michael atuação Douglas, dele. ele é a cara dos anos 80, E- quando você para pra pensar, né? É isso que eu ia falar. E ele tava no auge, né, da carreira dele, eu acho, verdade. nessa época. Então, Ele é a cara dos anos 80. uhum. Vamos para o próximo? Então, vamos falar de Batman. Eu amo o Batman do Michael Keaton, é só isso que eu tenho pra falar. Beijos. Pra mim, é indiferente Adoro. Batman de Michael Keaton, porque o meu Batman favorito é o do O Christian Bale, Bale, né? óbvio, É o né? Batman favorito de todo Mas mundo. beleza, ele começou. Então teve o seu valor.
Ai, gente, mas vamos falar, cara, a gente tá falando de um Batman do Tim Burton. Eu gosto de Tim Burton bastante, mas assim, não é um dos meus 10 favoritos dos anos 80, o Batman. Eu não acho que ele teve tanta notoriedade assim. Não é também... acho que... E acho que a atuação do Keaton foi bem morna, assim, no filme, pra mim. Não é o melhor Batman pra mim. Antes Não. dele vem, óbvio, O o Christian Bale. Christian Bale e também eu gosto mais do George Clooney. Ai, que Não, eu não vou susto. falar. Ai, que Não vou falar. É porque Ben Affleck faz Batman, mas eu achei ele eu ruim. já assisti todos. Ele foi Mas ruim no Batman. Até o Batman do Val Kilmer é melhor do que o do Ben Affleck. E o Batman de Robert Pattinson foi muito bom, na minha opinião, também. Eu também gostei. Bem melhor do que eu Ben também Affleck. gostei. Desculpa, Ben Affleck, amo você, mas assim, você interpretou pra caramba mal esse Batman. Não teve... Mas é porque é coisa do Ben Affleck interpretar um personagem mau. Não é, não. Ele tem ótimos filmes maravilhosos. Não vamos entrar nessa polêmica aqui. Mas eu, assim, pra mim, o Batman do Tim Burton foi meio que indiferente, assim. Eu amo o Tim Burton, adoro os filmes dele, mas esse... Coringa do Jack Nicholson. É indiferente pra você? Não. Mas assim, eu não curti tanto esse Batman. Eu curti. Então tá, né? Tá, nota Qual que é a 7, sua? gente. Nota 7, tá bom. A minha nota é 5, a tua é 7, a tua nota é 10. Eu acho que tem outros filmes que a gente Não. merece falar um pouquinho mais, Né? vai. Como esse que a gente vai falar agora, que é Footloose. Adoro. Nossa, um clássico. Adoro. Fala de Footloose, fala. Eu acho Footloose uma gracinha. Marcou época. Eu gosto porque dancei a música dele numa apresentação de jazz uma vez, então, tipo, pra mim... Tá, foi você um tem filme apego muito pessoal, legal. não Apego fale, vai. pessoal por Footloose. Gente, sei lá, eu já fui a Sandy, né? Do Grease nos tempos da Brilhantina. Então, que também é outro... 1978. Não é dos anos 80, Não, por isso tem que o não tá ele 2, aqui. né? Com a Michelle Pfeiffer, mas assim, mas não é vale tanto. nem a pena ser Não vale nem a citado, pena ser citado. É. Mas eu gosto muito do Footloose. E assim, Eu acho uma gracinha. não teve tanto filme musical nos anos 80, né? A gente. Tem alguns, mas não olha são só, tantos. A gente não Não botou são poucos, Dirty realmente. Dancing na lista. Qual? Dirty Dancing. Não é um filme musical. eu acho que eu até tinha colocado. Olha Tava só, na talvez lista, eu sim. tenha cortado sem querer, então desculpa. Dirty Dancing e um filme que eu amo dos anos 80, que é o Flashdance. Flashdance também, Uma legal. trilha sonora muito boa, inclusive. Uma trilha sonora muito boa, né? She's Deixa Maniac eu on ver the se Dirty Dance. Dancing tá na lista Nossa, aqui. a Eu da acho que eu Eren tinha até cara colocado mesmo. Esses dois filmes na lista, se eu não me engano. Aham, então talvez Sim, eu... estavam. Sem querer, sem querer, aí foi mal, pessoal. Mas assim, não são tantos, né? Não são tantos E não são, musicais, né? e, sim, e não são musicais, né? Não são filmes musicais, nem o Dirty Dancing e nem o Flashdance, mas são Ele filmes é mais que têm a música como dança, tema. né? Do que musical propriamente dito. Eu não gosto de Dirty Dancing, sabia? Por quê? Eu Não acho gosta? chato. Sério? Eu gosto dele. O acho bem Flashdance eu legal. adoro. O Flashdance eu acho incrível. A que- história dela, que ela era metalúrgica e queria ser bailarina. É porque e a não gente se tá falando de enquadrava. empoderamento feminino, né? Pode ser, eu não sei, mas o Dirty Dancing eu acho meio... Eu gosto dele. Eu acho Eu que, gosto da bom, música. a música e a história lá também é outro filme que foi relembrado depois, né? Em vários outros filmes. O Dirty Dancing, o né? Dirty Ah, sim. Dancing. aham. Porque o que a da gente cena não clássica. falou é que teve também ali, acho que foi em 2016, 2017, uma versão horrorosa do Footloose. Nem assisti. Eu não vi Meu também, Senhor. Nem vi. Nossa, assim, ó. E não é uma coisa, porque o Footloose, ele é um filme que... o tema dele é uma cidade onde a dança tinha causado problemas e aí os jovens não podiam mais dançar, né? Que sentido isso faz nos dias atuais, gente? Que os Nem- jovens estão cagando, vocês podem dançar ou não? Então, por que foram fazer um filme Eu e também não agora? entendi, gente. Nada a ver. Eu também não Ficou entendi. lá nos anos 80. Nossa, Ficou. muito bom. Mas Dirty Dancing, assistam. Quem não viu ainda, é um clássico dos anos 80, Não, por ele favor. vale a pena. Patrick Swayze, antes dele, né, ter todo aquele problema que ele tem, foi sensacional. Eu acho que ele nem era tão bom Miguel ator. Patrick Swayze morreu já. Então, mas antes dele ter todo aquele problema que ele teve, ele, né, fez outros filmes também, mas acho que esse foi o mais marcante da carreira dele. Teve outros mais marcantes? Ghost. Vamos lá, vamos Ghost, lá. eu acho. Ghost. Ai, Ghost, é mais marcante do que Dirty É. Dancing. Uhum. Tá certo. É, né? É. Eu botei, Mas não é dos anos 80, né, então... eu botei é dos anos 90, né? pouquinho de John Hughes ali no final da pauta, porque eu achei
que, como eu falei pra vocês, ele é meu segundo diretor favorito. Uma pessoa bem eclética, né? Vejam bem, Sim. senhoras e senhores. Quais são os diretores favoritos? Tarantino e John Hughes. Mas, obviamente, ele não tem, né, a potência que o Tarantino tem. Você não tem- gosta dos irmãos Scott? Eu gosto dos irmãos Coen. Tá bom, então, né? Eu gosto dos irmãos Hanson, amiga. Eu vou... Não, assim, ó, mas é que eu achei que valia muito a pena falar do John Hughes. A gente fala muito de filmes leves aqui, a gente fala muito de filmes românticos, a gente fala muito de filmes até adolescentes. Nossa, eles ficaram de cabelo em pé com a minha lista, né? Não, assim, é que, como você falou, é cult. O negócio é muito cult. Mas assim, ó, Não, eu vai. acho... Mas tinha filmes... Ô, Karina, mas tu não acha que o John Não. Hughes entra numa pegada meio cult hoje em dia, assim? Eu acho que ele é um filme mais significativo do que cult. Ele sempre vai trazer um Boa. conteúdo para você refletir. Mas não tem um diferencial de cult. Da minha humilde opinião, claro. Eu acho que só o Clube dos Cinco tem. Os outros não. E o... Né, esses filmes aqui, ó. Gatinhas e Gatões, Mulher Nota... Gente, vocês assistiram Mulher Nota Ah, é 1000? muito engraçado. Não lembro desse filme. É ruim, mas é É maravilhoso. bem ruim, eu acho ruim também. É Esse ruim, mas daqui é eu não maravilhoso. vi. Esse Quem Vê Cara Não Vê Coração eu não assisti. Então, Quem Vê A Cara... Garota de Rosa. A Garota de Rosa Choque, É só que muito a Garota de engraçado. Rosa Choque, ele só é o roteirista, né? Ele não é o diretor. Curtindo a Vida Doidado, que a gente falou ali no começo. É um que, clássico. né, gente? Pelo amor de São os Deus. meus dois favoritos, né? Clube dos Cinco e Curtindo a Vida O Doidada. Quem Os Vê outros, Cara Não Vê assim, Coração é um filme bem querido também, Eu assim, não assisti, de então. uma babá diferente, que é um cara mais velho e tal, que vai cuidar das crianças, e aí eles acabam... Quem vê cara não vê coração, né? Eles acabam gostando do tio Buck, que eu acho muito lindo, é que eu gosto muito do John Hughes. Mas o John Hughes também é o cara que escreveu Denis o Pimentinha, Beethoven, Olha. Esqueceram de De Mim Mim, John e o Hughes, Esqueceram de 101 Dálmatas. Então, eu acho que ele tem não só para os anos 90, mas Gente, ele... nós não falamos de vários desses filmes nos episódios dos anos 90. A gente não falou de... Ah, mas Denis o Pimentinha... A gente não falou... 101 É que a gente pode falar de filmes infantis uma hora Também, dessas, né? também, podemos. Porque 101... Realmente, porque 101 Dálmatas eu não amo, assim. Mas tô falando mais pela relevância mesmo, né? Que o John Hughes tem. Ele é um dos diretores de mais relevância dos anos 80. Eu acho. Eu não acho que ele é o mais importante, mas ele Não, é não. um O mais dos- importante, com certeza, um não. dos mais relevantes, Mas ele é vamos muito dizer, né? relevante. Eu quero Com fazer vários uma filmes. polêmica. Ah. Ele seria o melhor diretor ou roteirista? Roteirista, com toda certeza. Roteirista. Com toda Apesar de certeza. que o Clube dos Cinco, gente, é Amiga, mas é um- porque assim, ó, a gente fala aqui, ó, esses aqui que ele dirigiu, né? Tirando a Garota de Rosa Choque. São filmes muito simples, né? São filmes medianos, vamos dizer assim, né? Esqueceram Fora o de Clube Mim, dos Cinco, por são filmes exemplo, medianos. é um filme né? muito mais complexo do que qualquer um desses. É verdade. É Não verdade. É verdade. Denis É. o Pimentinha eu acho sensacional também. Pode ser, mas obrigado por dirigir vários filmes bons, porque, né, ele é um dos... No ano que eu lembro Diretores mais eu lembro notáveis do dos anos Oscar 80. do ano que ele morreu, assim, que a Molly Ringwald foi fazer uma homenagem pra ele. Nossa, foi muito lindo. Muito lindo. Mas, na minha opinião, ainda é Spielberg o diretor mais importante Dos anos 80. anos 80. E talvez até dos anos 90. talvez né? até dos anos É. 90. Eu ia perguntar pra vocês, qual é o diretor que vocês acham que é o mais importante? Eu não gosto dessa palavra importante. Assim, Ou que eu se acho destacou. que se É, destacou tá, pode mais, ser que se né? destacou. Eu acho que nos anos 80 é o Steven Spielberg e nos anos 90 ele provavelmente foi o diretor que mais trabalhou. Pode ser. Bem pontuado isso, porque ele fez filme em cima de filme, né? Filme em cima de filme. E ele é um Gente, cara... fiquei curiosa pra saber quantos filmes ele tem É que, agora gente, no... ele é um cara... O Spielberg, ele é um cara muito versátil. Ele é um cara totalmente fora da curva, na minha opinião. Ele é um dos meus 5 diretores favoritos de todos os tempos, com certeza. Ele é muito fora da curva, assim. Então, os filmes que ele faz... aliás, ele deixa a marca dele nos filmes que ele dirige também, né? Tem essa outra Sim. questão, né? Deixa eu ver quantos filmes ele tem na carreira. Porque agora eu fiquei curiosa. porque Como ele- diretor. Como diretor. Porque ele produz muita coisa também, né? Quantos... aqui tá dizendo qual foi o último filme. Eu vou buscar aqui. Diretor.
Mas eu amo, assim, os filmes de Spielberg. Pra mim, é um dos melhores. Vamos ver se tem esta informação aqui. Não vai ter tão fácil assim. Porque aí ele faz muita coisa também nos paralelos ali, então é difícil de dizer. Mas pra mim ele é um diretor muito versátil. É um diretor que gosta de tecnologia Muito. também, né? Ele traz também muita novidade Traz. nos Ele filmes atua dele. também no comercial e também faz filmes diferentões, vamos dizer É. assim, entre aspas, né? Isso também é muito interessante no trabalho dele. Gente, eu vou falar uma coisa Não pra vocês tá que tão eu fácil quase assim, gente. não estou acreditando, tá? Diz. A gente não bateu a lista ainda, mas nós... Mas quase. mas Eu é- vou A só gente citar. tá no final também, né? Então... Eu vou só citar alguns filmes aqui que a gente não falou, tá? Gente. Mas a gente não tem tempo, então vamos só falar assim, ó. Dicas de filmes Falar pro maravilhosos dos anos próximo, 80. pro próximo episódio. A Sociedade dos Poetas Mortos. Isso é maravilhoso. A gente não falou dos Intocáveis, Uhum. que é um filme sensacional do Brian De Muito. Palma, gente. É muito bom. Que mais que tá aqui na lista a gente não falou? A gente falou um pouquinho de uma academia de polícia. A gente Wall não... Street, a gente não falou. A gente não falou. É um filme super notável. Mas deixa pra gente falar no próximo. Deixa pra gente falar no próximo. Robocop, que tá aqui na lista também. Um bem diferentão, Amadeus. Amadeus. Fala sobre a história de eu tinha Mozart. colocado ali Amadeus também. Mas ele... É que ele é um filme de Oscar, né? Mas vamos falar dele na próxima. Ele é um filme cult, porque se você O for Amadeus é um filme analisar, cult, Tal. né? Que mais? Mais sugestões, Karina? Vamos lá. A Hora do Espanto. A Hora Ó. do Espanto. Eu assisti há uns tempos atrás com a minha irmã, ela adorou. Apesar de ser bem tosca a produção, né? Maquiagem da época de 1985, ela adorou. O que mais a gente pode falar? Ai, gente, tem um filme que eu não coloquei aqui, que é o Beetlejuice. Mas o Beetlejuice não é dos Eu anos acho que é dos 80. anos 80, assim, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Deixa Não eu é achar o 90? Spielberg primeiro. É de o 90? Ah, então Beetlejuice já é talvez mais seja por Eu isso acho que é eu não coloquei. 90. Já é mais 90. Mas vê o ano, vamos Ele também é conferir. engraçado. Tem um filme que eu... Gente, Agora não eu tem fiquei com essa vergonha. informação, tô de cara. Vou buscar informação para vocês e no próximo Não, episódio a gente tá- vai trazer quantos filmes Olha, Steven vocês falaram do Spielberg dirigiu. Stallone, falaram do Schwarzenegger, mas ninguém falou do Van Damme, né? Ele marcou uma época, vai. Também. Gente, mas... A gente não falou dele. Mas ele teve a sua relevância para os anos 80. Ele teve sua relevância para os anos 80, sim, com toda certeza, mas é porque ele não fez filme bom, né? Vamos combinar. Ah, mas quem gosta de artes marciais, precisa gostar de qualquer filme do Van Damme, né? Quem eu gosta acho de Van tiro, Damme gosta de médio. qualquer Eu acho filme, Van vai Damme do médio. Rambo. Quem gosta de ação, gosta de rock. Eu só A gente achei a vai informação indo, de né? que ele dirigiu mais de 30 filmes, mas eu tenho certeza que é mais Uau! do que isso. Que é- eu tá acho que falando beira mais os de 50. Eu Será? acho que beira os 50. Ele tá entre os 40 e os 50. Não tem só 30 filmes, não. Não, mais de 30 com certeza, quando a É. pessoa fala mais de 30 é menos de 40. Mas daí, se a gente for pensar na idade dele... 88 virou Juice. Eu sabia que era dos anos 80. Uau, sério mesmo? 1978. Nossa, esse foi um clássico, hein? Aham. Os Caça-Fantasmas a gente não falou Não também, falou né? também. Pois é, Nossa, que teve a muita coisa. refilmagem, né? Há Gente, ó, pouco tempo, e com que mulheres. Foi bem legal. Trocaram os personagens Trocaram os principais. personagens. Uma gracinha também, essa Ah, e teve um de Gostei, achei bem terror, que simpático. também pode ser enquadrado como comédia, que marcou uma época nos anos 80. A Volta dos Mortos-Vivos, gente. Olha só. Eu ia falar A Morte Lhe Cai Bem, que eu também acho um filme... Eu acho super cult, mentira, não tem nada de cult, mas... Não, tem vários outros que a gente não conseguiu colocar aqui na Não, lista não, pra aí a falar gente sobre vai eles. com certeza fazer Fazer uma parte dois, 2, né? com Mas certeza. a princípio a gente vai agradecer a Karina pela participação. A gente vai pedir pra ela voltar. É, pra parte Obrigada pelo 2. convite. A gente faz por gêneros, eu acho que vai ficar melhor, hein? Pode Filme ser. né? Pode ser, é uma ótima ideia. A gente pode procurar outros diretores também. A gente trouxe, Esse episódio mais né? curtinho. John A gente pode Hughes fazer- aqui, foi um destaque. Top 5. Top 5. Vai já me ajudar na coluna lá que eu escrevo, porque eu tô Ah, fazendo décadas, bonita, então já se me ajuda nos top 5. Não, A mas gente os top 5 estão aqui, né, gente? Os top Não, o 5 top estão 5 aqui dos na anos lista que a 80 gente estão falou, aqui, né? estão Então, aqui. Faltou um.
Faltou um. Tem uma versão de Alien dos anos 80 que é muito boa e marcou época. E Alien. Mad Max 2. Mad Max. Ah, Tava na então. lista, a gente não falou dele É que também. o Mad Max, eu também tomei liberdade de cortar da lista. Uhum. Vou explicar. É porque é só o 2 e o 3 que estão nos anos 80, né? E eu achei que eles não têm a mesma relevância do Mad Max 1, que é final dos anos 70. Uhum. E aí que eu não tenho... Eu acho que o Mad Max 2, por exemplo, ele não tem o alcance que esses filmes que estão aqui tiveram. Uhum. Então eu tomei liberdade. Mas a gente vai falar É dele que são na décadas próxima. difíceis. Se a gente for pensar em melhores décadas de filmes, é 70 e 80, na minha É. humilde opinião. 70, né? Eu acho que os mais relevantes são da década de 70. 70. Os mais importantes, talvez, pro cinema foram da Sim, década de 70. É, bem pontuado. Aliás, os anos 50 também tiveram filmes importantíssimos. toda, Era de né? ouro de cinema, Vamos- né? Então. É. Mas é de se pensar, né? Vamos Com trazer certeza. mais. Vamos Vamos trazer, trazer com uma toda lista certeza. nova, então, de filmes, porque, assim, a gente fez dos anos 90, parte 1, 2 e 3. Tem filme que a gente não falou ainda. Com certeza, dos anos 80 vai ter Vai ter. muito filme aqui também. Karina, Muito obrigada obrigada. por ter aceitado o nosso Gente, convite. meninas. Fica já aberto o convite pro próximo. A Adoramos. parte 2 dos É. anos 80. Adoramos. Ou a gente faz um sobre animações. Ah, eu Você adoro! vai sentar aqui no meu Adoro! Esse nós vamos ter. Não, mas eu não você vou estar aqui. Eu vai vou estar tá aqui porque chata. você vem com a história do livro. Se Eu vou você tá ama tanto Claro, eu vou uma... estar aqui pra ser aquela que vai A criticar crítica. tudo. A chata e ser expulsa desse podcast. Mas se Pras você pessoas sabe qual é começarem a a história dizer, raiz. Jessie, assume esse podcast sozinha, tira a Aline. Ai, meu sonho é fazer um sobre animações. Mas Ai, eu... Ó, eu já me coloco aqui à disposição. eu porque acho que é importante a gente levantar isso aqui, porque você conhece as histórias raiz, então vai ser ótima a sua participação para desconstruir o que a animação traz. Tema do Ó, próximo episódio. adoro. E Como a não- Disney assassinou os contos de fada. E não Fica a são só dica. Disney, né, gente? Vamos lá, existem outras produtoras por trás também que É. têm a sua relevância. Não, Exatamente. é que eu tô falando desses dali do Os começo dos classicões. anos Quem 90. começou? É, gente, eu acho que assim, ó, a gente já falou mais do que tinha que ter falado aqui, É. né? Daqui a pouco. Quem ficou até o final, Obrigada. obrigada pela paciência. Obrigada pela paciência, mas foi um episódio super legal. Foi super sim. legal. Não tem como falar de anos 80 e não Não. ser legal, né? Não, e anos 80 estão na moda, né? Os anos Estão. 80 estão na moda, a nostalgia está na moda, então acompanha Filmes a gente dos aí. anos 2000, por falar em moda. Meu Deus Meu do Deus. céu! Vamos lá, gente! Obrigada, gente. é Obrigada, isso. Karina. Obrigada, menina. obrigada Até o por quem próximo. ficou até o final com a gente neste nosso primeiro episódio em vídeo. Vídeo. Até o próximo. Tchau, Até pessoal. o próximo, gente. Um beijo.